Mostra o objeto cortante. Mostra aí pro pessoal, mostra. Eles mandam. Enfia na boca aí. Ela obedece. Eles se divertem. Ela sofre. A mina morreu? De um lado da transmissão ao vivo, uma menina de 15 anos. O que aconteceu com ela não se sabe. Do outro lado, agressores, alguns adolescentes, aparentemente protegidos pelo anonimato. Essa era uma das muitas sessões de violência praticadas em uma das muitas comunidades criminosas que existem na plataforma Discord. Aqui nessa sala, dentro da Secretaria da Segurança Pública, policiais civis monitoram grupos criminosos nas redes sociais. Eles se infiltram nessas comunidades para descobrir quem são os agressores e quem são as vítimas. Em alguns casos, eles chegaram nos envolvidos quando o crime estava prestes a acontecer. O que aconteceu foi de madrugada, a gente estava infiltrado e conseguimos chegar no endereço da mãe, no telefone da mãe. Como não havia tempo, era muito urgente, eu mesmo peguei o telefone, liguei para a mãe e a mãe não acreditou. Não, minha filha está dormindo, não tem nada de errado aqui na minha casa. E eu disse, tem sim, a senhora vai até o quarto da sua filha não está dormindo, sua filha vai ser vítima de um estupro virtual. O estupro virtual é o ápice, né? O ápice. Que vai escalonando até chegar lá. A vítima é humilhada, é obrigada a tomar água da privada, é obrigada a consumir o desodorante, o aerosol que está ali no banheiro, a cortar o cabelo. A menina fica nua, a vítima, exposta na rede social, muitas vezes, a maioria delas ao vivo. E dentre as práticas do estupro virtual, tem a prática de automutilação. Mas como uma vítima cai nessa armadilha? Tudo começa com uma proposta de namoro, num chat de espera para entrar num jogo online. Geralmente migram de aplicativo e começam, além da conversa, a primeira troca de nudes. O agressor pega as fotos, pega essas imagens, vídeos e usa para chantagear essa vítima. Ele fica pedindo mais. Os agressores passam a ameaçar, expor esses nudes na escola, na cidade, na igreja, nas redes sociais. E a partir daí a vítima se sente totalmente coagida, né? E ali ela passa a fazer o que o agressor quer. Os agentes trabalham dia e noite infiltrados nas comunidades no Discord e em outras redes, e também recebem denúncias de ativistas. O núcleo existe desde novembro passado. Nós funcionamos como observadores digitais. Hoje nós temos 92 vítimas de violência salvas. São vítimas que foram agraciadas com o poder de polícia, com a intervenção do Estado. Intervenção que pode salvar vidas. Recentemente, nós impedimos um caso de suicídio. Nossa equipe entrou em contato com os familiares. Daí a gente acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Sim, falei com a mãe e a avó, tem o endereço confirmado. Capitão, já resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Mais uma vida salva. Em novembro, a Polícia Civil de São Paulo fez uma operação contra um desses grupos. Prendeu 2 maiores e apreendeu 4 menores de idade. Um dos presos, o soldado do Exército, Luiz Alexandre de Oliveira Lessa, que se intitulava o Hitler da Bahia. Eles são investigados por aliciar e assediar crianças e adolescentes, pornografia infantil, induzir à automutilação e ao suicídio e organização criminosa, entre outros crimes. A defesa de Luiz Alexandre nega veementemente as acusações e diz que ele tem total disposição de colaborar com as autoridades. Já o Exército informou que Luiz sofreu diversas punições disciplinares enquanto esteve na corporação e foi excluído em janeiro. Os próprios responsáveis pela plataforma Discord também estão sendo investigados. Em tempo real, uma tortura psicológica. Pedimos para que derrubassem a live, que derrubando a live acabaria com esse crime. Eles negaram uma vez, alegando que não era um caso de gravidade. Eles negaram pela segunda vez. É inadmissível que uma plataforma não colabore com as autoridades policiais para que um crime seja cessado. Em nota, o Discord disse que as ações horríveis dos grupos investigados nessa operação não têm espaço na plataforma e que conta com equipes especializadas dedicadas a combater esse tipo de grupo criminoso. O Discord ficou mais seguro para adolescentes? Não, não ficou.
e as evidências comprovam isso. As denúncias de conteúdo criminoso no Discord aumentaram 272% no primeiro trimestre desse ano em relação ao ano passado. Eles evoluíram em alguns pontos, no que diz respeito, por exemplo, à detecção de imagens de abuso sexual infantil, e eles usam algoritmos de detecção automática para detectar e remover esses conteúdos. Houve um avanço no que diz respeito à cooperação com autoridades, mas isso se limita ao pós-fato. Quando a plataforma começou a operar no Brasil, eles sequer tinham um canal para as autoridades requisitarem esse tipo de dado. Isso foi criado posteriormente, inclusive depois das suas 2 matérias no Fantástico. Em 2023, o Fantástico mostrou que crimes como esses estavam sendo praticados no Discord. Ajoelha! Nessas comunidades, adolescentes podem ser radicalizados e incentivados ainda a cometer ataques em escolas. Isso aconteceu em 2023, em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, quando a jovem Giovana Bezerra, de 17 anos, foi assassinada. Fatos como esse motivaram autoridades de vários estados brasileiros a se infiltrarem nessas comunidades virtuais. É o caso do Rio Grande do Sul, como mostra a repórter Cristine Galiza. A radicalização para eles dá um sentido e um propósito de vida ou de morte que até então eles não tinham. O alerta vem do procurador que coordena o Núcleo de Prevenção à Violência Extrema, fundado há 1 ano pelo Ministério Público Gaúcho. Esse sujeito vai deixando uma série de rastros, uma série de pegadas, que são sinais que são perceptíveis. Talvez o maior dos sinais para nós é excesso de tela e fica muito quieto. Excesso de tela e começa a ter uma relação conflituosa com a família. Excesso de tela e começa a se isolar no colégio. De acordo com o projeto, há 3 causas principais para o isolamento e a radicalização dos adolescentes: o excesso de exposição às telas, problemas nas famílias e o bullying. Antes, quando eu era menor, eram só piadinhas. Com o tempo começou a ir para agressões físicas, abusos, roubos, estragavam minhas coisas. Essa jovem do interior gaúcho relata que começou a sofrer bullying no colégio ainda criança. Entrei numa depressão profunda, eu não conseguia levantar da cama para ir de manhã para a escola. A saída para o isolamento ela encontrou fechada no quarto. Vai procurar um refúgio na internet. Era como se fosse uma família muito grande que entendia tudo o que eu falava. Só que o problema é que aquilo vai tomando conta. Eu perdia tudo que eu podia ter momentos com a minha família. Eu dava um jeito de ir para algum canto para ficar no telefone. O nosso adolescente, quando está no quarto, está no computador, ele não está em casa. Ele já está num outro mundo, no cybermundo, com as suas próprias ameaças. Nesses ambientes, o que parece amizade, muitas vezes, se transforma num jogo cruel. A pressão psicológica, as pessoas, assim, elas realmente faziam tu acreditar que aquilo dali que tu estava precisando. Induziam a automutilação, induziam a maus tratos, induziam a pornografia. A mãe da jovem percebeu que algo não estava bem. E eu perguntava, mas o que é que tá vendo, né? E ela dizia nada e não contava. Só que eu não tinha noção de que as coisas que ela estava passando não era só bullying, era assédio, era tortura. A história só começou a mudar quando a família recebeu a visita da equipe técnica do Ministério Público. Ela ficou bem assustada na época, né? E eu falei para ela que não teria o que ter medo, né? Eles queriam ajudar. Eu senti um grande alívio. O Ministério Público chegou a esse caso quando passou a monitorar as redes sociais de um jovem que fazia apologia à violência e à pedofilia na internet, com quem ela falava. Ele assediava a vítima e foi preso. Desde que o núcleo foi criado, há pouco mais de 1 ano, já foram identificados 188 adolescentes e jovens com tendência à radicalização ou à violência extrema aqui no Rio Grande do Sul. Qual é a nossa grande preocupação? Trabalhar com a rede para que esse adolescente seja acolhido, para que esse adolescente seja desengajado e desradicalizado. A jovem segue sendo monitorada pelo MP.
Ela se reaproximou da família e atualmente, aos 18 anos, faz faculdade de psicologia. A minha relação com a internet hoje é saudável. Eu me afastei de tudo aquilo que me fazia mal. Tô vendo que a rua não é tão assustadora quanto eu achava, que não é todo mundo que vai te tratar mal. Mas como os pais podem tentar ajudar os filhos antes de acontecer o pior? A primeira forma de você certificar de que seus filhos estão vivendo uma experiência virtual segura, saudável, é você dialogar com seu filho. É você ter pelo menos uma vez na semana uma conversa mínima que seja, para você saber o que é que ele vê, por onde ele circula. É razoável que pais permitam que os filhos conversem com anônimos? Não, Estevam. A gente tem, inclusive, o hábito de dizer, não converse com estranhos. Essa mesma lógica se aplica para qualquer relação virtual. Quando permitir que o filho ou a filha utilize as redes sociais? Qual é a idade? O que pode guiar os pais? Criança até 7 anos não deve utilizar telas. Essa é uma orientação da Associação Brasileira de Pediatria há muito tempo. Dos 7 aos 13 anos, por exemplo, usar para funções pedagógicas. Usar com bastante acompanhamento, sem deixar que seu filho ou sua filha passem a viver uma experiência contínua com as telas. Eu sugiro que liberar mesmo a partir dos 16 anos. Mas liberar mesmo, nesse caso, não significa liberar para tudo. Tem como as redes sociais serem seguras sem serem regulamentadas? A experiência tem provado que não. O que vai acontecer na ausência de uma regulação é apenas a adoção de boas práticas de maneira voluntária por algumas empresas. No Brasil, um projeto de lei que nasceu no Senado pretendia regulamentar as redes sociais, mas sofreu forte oposição e foi engavetado pela Câmara dos Deputados no ano passado. O governo federal pretende apresentar um novo projeto nos próximos meses. Enquanto não surge uma regulamentação que obrigue as plataformas a agir, o trabalho de proteger crianças e adolescentes nas redes fica na conta da família e das autoridades. Como o caso de uma menina de apenas 12 anos, que foi resgatada pela delegada de São Paulo quando era vítima de um estupro virtual. Tia, sério, você é um anjo na minha vida. Se não fosse você, eu ainda estaria sofrendo tudo que eu sofria na web. Não ia conseguir sair daqui do inferno.